Bom dia, Infoplan! Vamos iniciar abrindo o Power BI. E a partir daqui a gente vai montar o nosso primeiro gráfico, né? Um gráfico básico. Vamos tirar os dados lá do Axis, né? E vamos copiá-lo para dentro do Power BI e fazer as devidas transformações nos dados. Tá? Esses dados poderiam também vir do Excel, não teria nenhum problema. Mas como lá já tem uma base de dados já pronta, vou usar o Axis. Então, ó, vamos fechar aqui nessa tela daqui, ó, vamos fechar e vamos ver aqui o arquivo que eu tinha criado, né? Aula 1 aqui, ó. Então, esse daqui, o que que faz esse gráfico daqui, né? Esse visual aqui. A gente vai, o nome que ele dá para esse ambiente, esse dashboard aqui, é o nome de visual. Eu criei uma tabela de vendedores, né, de vendas por aqui, ó, com a identificar por produto, por nome do cliente, cidade, região, país, nome do funcionário, tá? Então aqui nós vamos o quê? Nós vamos ver os dados de um modo geral no formato de tabela. Aqui a gente vai ter um gráfico de esse gráfico daqui, ó, um gráfico de cascata, tá? E esse daqui vai ser um gráfico de quê? Vai ser um gráfico do tipo rosca, tá? Quais são as tabelas que a gente vai usar? Né? A gente vai usar a tabela de clientes, tabela de funcionários, pedidos, pedido de produção e produtos, tá? E a gente vai ter aqui uma barra aqui que eu criei aqui, ó, com vários filtros, né, que a gente pode fazer para a gente, por exemplo, ver só o Andrew, né? Então ele vai dar as informações só do Andrew, ou do Andrew com a N, né? O Jean, né? Então eu vou criando aqui um ambiente com filtros, né? Filtros de produto, filtros de. Eu posso criar, por exemplo, selecionar todos aqui. Então, o que que acontece aqui? Nós vamos ter que procurar lá no Axis. Eu poderia levar tudo para o Excel para poder fazer as transformações que eu quisesse dentro do Excel, mas a gente vai fazer essas transformações aqui mesmo dentro do Power BI. Boa tarde, Infoplan. Quem quiser copiar dados do Axis para dentro do Excel é muito simples, né? Você vem aqui em dados, vem aqui em obter dados, né? Lembra muito como o Power BI trabalha, né? Do banco de dados, aí coloca aqui, ó, banco de dados Access. Aí eu estou usando aqui em meus documentos, ó, um banco de dados chamado Database 1, ou Database, né, se quiser falar em inglês. E aqui, por exemplo, eu estou usando lá no Power BI o arquivo, um dos arquivos é o arquivo de pedidos. É funcionários, clientes, né, pedidos, né? Então, cada base dessa, então, por exemplo, vou baixar o cliente, ó. Ele vai mostrar aqui para a gente o Power Query e aqui a gente aperta direto. É exatamente os dados que eu quero, eu posso fazer transformação aqui. Mas eu vou o quê? Eu vou fechar e carregar aqui, ó. Pô, tá? Ele vai obter dados e vai criar uma nova planilha para mim aqui, que seria a nossa planilha de clientes.
tá? Então, quem não tem, quem prefere trabalhar com, com Excel, pode baixar os dados que estão lá no Access e trabalhar com ele dentro do Excel. Tá legal? Obrigado! Bem, vamos entrar no Access para a gente poder ver os arquivos que a gente vai trabalhar, né? Então, eu vou precisar da tabela de clientes, funcionários, pedidos e pedidos do produto e produto. Então, eu vou clicar aqui, ó, né? E vou fazer o seguinte, vou entrar aqui, ó, obter dados, né? Vou entrar aqui no ambiente que vai conectar ao Access, né? Então vou colocar aqui banco de dados. Ele é logo o segundo aqui, tá vendo? E aqui eu vou procurar onde que está meu banco de dados. No meu caso aqui, ele vai estar em meus documentos. Aqui, ó, database 1. Então, ó, esse ambiente daqui é que eu vou conectar, ok? Então, pedidos, né? Pedido de produto, cliente, né? Cliente, aqui, ó, cliente, funcionários. Bem, mas o que que eu vou fazer? Eu só estou querendo mostrar o que que nós iremos fazer. Agora sim, nós vamos executar que eu vou criar isso daqui de uma forma de um novo, a partir de um zero, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer era ver quais são as tabelas que a gente está usando e a gente entrar aqui no obter dados para a gente poder o quê? Conectar ao banco de dados do Access, tá certo? Então, eu vou criar um novo aqui para a gente começar do zero. Então, vou criar novo aqui. Ele vai criar essa base de dados. Ele vai criar um novo visual aqui para a gente. Ok? Vou tirar essa tela aqui da frente. E agora sim, agora a gente vai obter os dados. Vamos aqui conectar ao Access. Vou entrar aqui em banco de dados do Access. E vou clicar aqui nessa área onde que está o banco de dados que eu vou utilizar. Poderia ser o Excel? Poderia ser o Excel, poderia ser o SAP, poderia ser o SQL, poderia ser uma base de dados do Oracle, poderia ser diretamente o Primavera, poderia ser de forma indireta o Project, né? O Project a gente teria que fazer. Se fosse o Web Online, eu acho que pode até fazer direto, mas o Project Desktop a gente teria que fazer um arquivo intermediário. Então, a gente pode criar várias ligações com os outros ambientes onde que estão originalmente os nossos arquivos. E a gente vai puxar os dados, nesse caso daqui do Access, para dentro da nossa base do Power BI, tá? Então eu vou clicar aqui duas vezes, né? Ele vai conectar e vai abrir as tabelas onde que eu vou poder conectar os dados que eu necessito. Então, a primeira
é a tabela de clientes. Eu também vou precisar dos funcionários, dos pedidos, produtos, são essas quatro, né? São essas quatro, pedido de produto. Na verdade, o pedido de produto nem vai precisar, mas tudo bem. Ele está aqui como uma consulta, se eu não me engano. Esse daqui. Identificação do produto. Aqui eu tenho um visual dele, ó. Esse daqui não vai nem precisar, tá certo? Porque eu já vou ter isso tudo aqui dentro. Identificação do funcionário, a data de remessa, né? O dado, a região, aqui o valor, forma de pagamento. Beleza, tá tudo aí. E agora é só carregar, ó. Pô. Aí ele vai fazer o carregamento, que é o quê? Tirar os dados que estão lá dentro do Axis e copiar para o ambiente Power BI. Bem, já copiou. Já copiou. Então, ele já está ali com os dados do cliente, né? Ó, todos os campos do cliente, tá vendo? Todos os campos do funcionário, os pedidos e os produtos. Tá certo? O que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai vir aqui na tabela de relações e vamos ver como é que estão as relações entre as tabelas, como é que elas se comunicam. Tá vendo? Elas já estão interligadas entre elas, porque isso já veio lá do próprio Axis, né? Isso é uma característica lá do Axis, ter esses relacionamentos, né? Afinal, ele é um banco de dados relacional. Mas isso não é assunto aqui para nós aqui, tá certo? E ele vai se comunicar, né? As tabelas vão se comunicar permitindo que eu consiga, a partir de um determinado dado, acessar outros dados de outras tabelas. Então, por exemplo, aqui ó, existe uma ligação entre essa identificação do, do produto com essa identificação aqui. Eu não vou precisar dessa ligação aqui. Então, eu posso deletar. Tá? Mas eu preciso da ligação daqui, ó. Vamos ver qual a ligação que foi feita aqui, a identificação do cliente. Tá vendo? A identificação daqui com a identificação do cliente que está aqui na tabela de pedidos. Então, quando a gente imagina que um cliente vai fazer um pedido, na tabela de pedido eu não preciso ter todos os dados do cliente, porque todos os dados do cliente vão estar na tabela de clientes, tá certo? Aqui você também vai ter o que? A identificação do funcionário, ó, dentro do pedido. Mas os dados do funcionário vão estar onde? Dentro da tabela de funcionários, tá vendo? Essa relação daqui, funcionário-produto, eu também não preciso. Então, eu vou tirar essa relação,
mas eu vou querer que essa tabela de produto tenha uma ligação com quem? Com o pedido, né? Porque afinal ele vai fazer o que aqui? Ele vai precisar aqui ele vai precisar da conexão do nome do produto, da identificação do produto com o produto do pedido. Mas repare, aqui ele não está aqui o meu produto, porque ele deve ter uma tabela que é quem? O detalhe do produto. Então vamos incluir esse detalhe do produto também. Então vamos vir aqui, obter de novo, né? E a gente vai entrar aqui, ó, banco de dados novamente, banco de dados do Access. Vamos clicar aqui no database e vamos ver aonde que está essa tabela. Eu podia fazer aqui por consulta, mas vamos ver se existe uma tabela direta chamada detalhe do produto. O detalhe do pedido, né? Aqui, detalhe do pedido. Tá vendo? Esquecemos dessas daqui. Então, item do pedido, tá vendo? E a identificação do produto. Então, a gente vai carregar aqui. Ok? Então, aqui ó, tem uma ligação, que é a identificação do produto aqui, tá vendo? Com o detalhe do pedido aqui, que é a identificação do produto. E a gente tem que ter uma ligação aqui, né? Ó, identificação do produto com a identificação. E a gente tem que ter uma identificação do pedido aqui com o detalhe do pedido. Tá certo? Então, todas as minhas tabelas agora estarão relacionadas, ou seja, se eu quiser conectar um dado daqui do produto e quiser conectar, por exemplo, todos os produtos que são comprados por um determinado cliente, eu vou ter um caminho de busca. Ó, o cliente, ele fez um pedido que fez um que no pedido tem detalhes de pedido e o pedido está conectado com quem? Com o produto. Então, eu tenho a conexão necessária entre as tabelas para que, a partir de um dado que esteja numa tabela, eu busque outro dado em outra tabela, às vezes mesmo uma certa distância. Mas que eu já vou ter as conexões, né? Eu já vou ter as relações entre elas, né? Afinal, isso daqui também é chamado de banco de dados relacional, né? Porque ele cria relações entre as tabelas para que você possa ter facilidade em buscar informações dentro do seu ambiente de dados para que não haja redundância, para que você haja confiabilidade das informações que você vai buscar dentro do seu banco de dados. Ok? Bem, agora a gente pode definir nossos gráficos, né, de forma mais fácil, porque eu já tenho todas as informações dentro do meu banco de dados e todos os bancos de dados, todas as tabelas relacionadas entre si. Então, por exemplo, vamos criar aqui um gráfico simples para a gente poder entender. Então, vamos criar aqui um gráfico aqui, ó, um gráfico empilhado, né? Então, por exemplo, eu quero essa informação que eu tive agora, o cliente. Quais são os clientes que eu tenho? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome do cliente, né? Ele veio aqui para o eixo, tá vendo?
Aqui eu posso colocar, inclusive, trocar o nome dele aqui de forma de apresentação. Então, eu posso colocar aqui nome de cliente, tá certo? E aqui eu posso dizer, por exemplo, os produtos que ele compra. Por exemplo, então aqui eu vou colocar o nome do produto, né? E aqui também eu vou colocar, por exemplo, a quantidade. Vou abrir aqui mais um pouquinho para a gente poder ver isso de forma melhor. Como eu não vou usar filtro agora, eu vou minimizar isso aqui. E aqui eu vou ampliar, ó. Aqui eu vou ter o nome do produto e aqui eu vou ter os valores. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o quantitativo, né? Então, por exemplo, a quantidade que está lá no detalhe do pedido, né? Vamos ver se está aqui no detalhe do pedido, ó. A quantidade, ó. Então, eu tenho ali já, ó. Eu tenho aqui um quantitativo, né? Que ele vai distribuir aquilo dali. Repara, o nome do produto aqui está muito feio porque ele está colocando esse nome daqui na frente. Tá vendo? Aqui, ó, é o quantitativo de cada um deles, né? Aqui, ó, um produto, né? Aqui, cerveja. O Francisco gosta de uma cervejinha, né? Ele comprou também aqui chocolate, maçãs secas, caril, né? Depois alguém me diz o que é molho de caril. Peras secas. Então, aqui ele está mostrando os produtos que o Francisco comprou, tá? Aqui é interessante que eu posso, por exemplo, visualizar isso daqui de forma diferente. Eu posso colocar isso daqui sobre forma de colunas, né? Eu posso colocar aqui sobre esse daqui, sobre efeito, por exemplo, de barras deitadas e cada uma sendo um produto, tá certo? Eu posso modificar aqui o gráfico conforme eu queira trabalhar, tá certo? É claro que aqui ficou muito cheio, né? Ficou muito saturado isso daí, né? Ficou a visualização dele ficou um pouco difícil, né? Por quê? Porque aqui eu poderia fazer isso daqui de forma individual, né? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um filtro, né, que é um segmentador de dados, né? Então eu posso criar aqui, ó, um segmentador de dados. Então eu venho aqui, crio aqui do lado, né, uma segmentação e aqui eu coloco, por exemplo, o campo que eu quero. Vou colocar aqui, por exemplo, um cliente, né? Então eu vou criar o meu relatório por nome do cliente, ó. Pô, olha lá. Ele vai criar um filtro, né? Vai criar um filtro aqui, ó. Onde que eu posso escolher por nome, por exemplo, Alexandre. Esse não comprou nada, né? Cadê o nosso amigo Francisco, né? Vamos procurar o Francisco aqui. Francisco, né? Olha lá, ele criou só a barra do Francisco. Então, eu vou criar aqui, ó, vou colocar aqui a segmentação de dados, né? E aqui do lado eu vou criar quem? Eu vou criar um gráfico de colunas clusterizado. Ou seja, eu vou fazer por tipo. Então, eu vou usar aqui o nosso amigo Francisco. Então, ele aqui já está mostrando, ó, cerveja, né? Aqui vai ser o chocolate, aqui vai ser as maçãs secas, aqui o molho de caril e aqui a pera seca. Tá vendo? Ah, mas eu não gostei não, tá feio, né? Tá horrível, né? Então, a gente pode modificar esse desenho todo. A gente pode modificar isso tudo, né? E a gente vai criar os dados aqui diferentes. Então, por exemplo, ó, esse daqui eu não vou querer que mostre essa tela daqui toda. Então eu venho aqui, clico aqui e coloco um menu, por exemplo, suspenso. Olha só como já melhorou o nosso visual, né? Eu posso tirar ele daqui e colocar aqui do lado, ó.
né? Olha lá, ó. Eu coloco ali. Aí quando eu quero, eu venho aqui e procuro, ó. Pô, aí, por exemplo, vou ver a Ana. Ali, ó. A Ana. Ah, mas aqui eu queria que já tivesse o nome. Então eu vou vir aqui, ó, nessa barrinha daqui desse rolo de pintor, né? E para clicar aqui e modificar os formatos. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar uma legenda, né? Ele está na posição superior, ó. Ah, não, tá muito feio. Eu quero que ele fique aqui do lado direito. Ah lá, ó, já melhorou, não já? Já deu uma melhorada ali pra gente. Ah, eu quero que esse fundo aí tenha uma cor diferente. Essa tela tá com um fundo horroroso. Então, em vez de estar com um fundo branco, por exemplo, eu posso colocar um azul bem clarinho só para dar uma melhorada. Ah, mas o segmentação também, a segmentação também eu posso fazer. Aí eu posso clicar aqui, né? E trocar a tela do fundo também da segmentação, colocar também azul clarinho, né? Ah lá, ó, já modificou tudo, né? Já vai modificando o nosso ambiente e a gente já vai tendo aqui um detalhamento bem melhor, né? Ah, eu quero trocar esse daqui, né? Essa parte branca. Aí eu venho aqui no papel de parede, eu dou um clique aqui, né? Na parte daqui da parte branca e clico aqui no pintor, ó, no pintor, e troco aqui o papel de parede. E eu vou, em vez de branco, eu clico aqui e vou colocar um azul escuro. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí na hora que você visualizar, ó, já vai ter uma clara, vai ter uma formação, uma coisa bem diferente, né? Olha só, já dá um visual diferente. Tá certo? Se eu tirar esse daqui, então, ó, para a gente ter ele mais claro, vai ficar legal. Tá certo? Aí eu posso fazer o que também? Eu posso clicar aqui no visual e posso o quê? E posso, é, por exemplo, colocar o rótulo dos dados aqui em cima, né? Ou quantitativo, né? Porque está muito longe aqui. Ah, essa letra está muito pequena. Ah, então vamos trocar aqui a letra, né? Vamos trocar essa letra aqui. Vamos dar um clique aqui, né? Na borda, tá certo? Aí, rótulo dos dados, né? Eu vou ligar. Ah lá, ó, já apareceu o rótulo dos dados ali para gente, ó, tá vendo? Ah, mas eu quero que essas unidades sejam colocadas. Unidades eu não vou mexer, né? Porque já está numa unidade legal. Eu quero com casas decimais. Ah, deixa a casa decimais no automático. Vou alterar o tamanho do texto. Ah, vou criar um pouquinho maior. Vou colocar com o tamanho 12, né? Eu quero também que a posição dele seja colocado dentro do gráfico, né? Como está nesse daqui. Então eu quero que ele coloque extrema lá, na extremidade interna, né? Então todos eles vão ficar naquela posição ali, ó, tá vendo? Já fica mais legal, né? Ah, eu quero que agora os meus eixos, ó, o eixo X, tenham um tamanho maior, né? A letra está muito pequena lá. Então eu coloquei ali, ó, 12. Ah, eu quero que deixe esse nome daqui. Não, não quero esse nome, né? Aqui a legenda, não, perdão, é eixo X mesmo. Tiro o título, tá? No eixo Y, eu também vou trocar aqui, a posição está do lado esquerdo, vou deixar, e aqui eu vou aumentar aqui o tamanho. Então, eu vou colocar 12 também, lá, para ficar um tamanho maior ali, ficar uma altura maior. Tá vendo? Tranquilo? Bem, eu vou querer trocar agora
os nomes dos produtos. Então, por exemplo, eu não quero que apareça o nome do arquivo, o nome do nome da empresa, né? O nome da empresa aqui na frente com o nome café. Ou aqui. Só quero que apareça o café, o carne do caranguejo, o chá verde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá em transformar, tá? Eu vou transformar os dados. Vou entrar aqui na tabela de produto, tá certo? Vou dar um clique aqui, ó, e vou substituir esses dados. Eu vou vir aqui em transformar e substituir os dados, substituir os valores, tá vendo? Então, eu dou um clique aqui e vou trocar aqui o nome, ó. Ele já apareceu aqui o nome Northwind Trades Shy, né? Eu vou tirar esse Shy aqui para que ele possa pesquisar em toda a tarefa, em toda a tabela, né? Então ele vai tirar todos esses valores aqui, que é o nome da empresa, só vai deixar para a gente aqui o nome do produto propriamente dito. Então eu vou apertar aqui, ok, ó. Pou! Ah lá, ó, legal. Trocou tudo, tá certo? Trocou tudo. Aí eu vou vir aqui em página inicial, vou fechar e aplicar as modificações que eu fiz aqui nessa tabela para que fique valendo lá para os nossos gráficos. Então eu fecho aqui, ó, e aplico, vou sair aqui do Power Query e vou entrar aqui, ó. Tá vendo? Aí ele está aplicando aquelas modificações, aquelas transformações que a gente fez aqui para o nosso gráfico. Ah lá, ele já alterou todos os nomes aqui. Tá certo? Tranquilo? É isso. Bem, vamos continuar. Agora, retomando, né, depois dessa apresentação inicial, vamos tentar retomar aqui como que nós fizemos essa parte daqui. Vamos fazer as alterações para que a gente possa chegar nesse ponto aqui. Nós criamos um modelo desse daqui de segmentação de dados. A gente tem que criar os outros três, que seria por produto, por cliente e por remessa. A gente vai ter que incluir isso daqui também, que é uma tabela. Mas primeiro vamos fazer a segmentação, tá? Então, produto, vamos ver aqui direitinho, né? Vamos criar por produto, por cliente e por remessa. Cidade da remessa, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos diminuir um pouco esse daqui, né? Que eu não preciso desse espaço todo aqui, ó. Eu dou um clique e aumento. Eu estou achando muito pequenininho, então eu vou vir aqui em itens e vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Ali, ó, vou botar 14, né, no tamanho aqui para Ana, né? E a fonte tá preta e eu vou colocar a tela aqui, ó, uma tela branca ali, né? Olha lá, a tela do fundo branca, né? Para ficar parecido com o que a gente já tinha feito. Vou dar um clique aqui do lado e vou criar de novo a segmentação ali, ó. Esse daqui, ó, segmentação de dados. Aí vou clicar ali de novo, né? Vou clicar aqui assim, né? Vou diminuir o tamanho dele, né? E vou agora fazer o quê? Aqui eu não vou remover nada, eu vou colocar aqui o campo, né? Tem que colocar aqui o campo que eu quero ali. Que vai ser quem? Vai ser o nome do produto. O nome do produto, eu vou clicar aqui e vou colocar aqui nome do produto, né? Então ele criou ali o nome do produto, tá vendo? Nome do produto. Só que ficou muito pequenininho, né? Ficou muito pequenininho ali.
Perdão, ih, rapaz, eu fiz uma confusão aqui danada, hein? Vou deletar esse. Vou clicar ali em cima e vou colocar nome do produto. Pronto, agora sim. Agora eu vou trocar aquilo dali que está com muito pequenininho aquilo ali. Então, vou botar uma tela em branco, fundo é preto mesmo, e aqui eu vou botar branco. É isso? E a tela do fundo eu vou colocar azul também, igual eu fiz no outro. Certo? Os itens, a gente tem que trocar o tamanho dele para 12. Ok? Olha lá. Esse já deu um visual melhor. Beleza. Agora a gente tem que trocar e fazer com que ele fique com esse tipo aqui, ó. Em vez de trabalhar com a lista, ele vai trabalhar com o menu suspenso. Então aqui eu também vou poder trocar o código do produto, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu posso trabalhar com Ana, né, e qual o produto que ela quer. Eu posso trocar aqui, ó, nosso amigo Francisco, né, que gosta de uma cervejinha, ele vai aparecer aqui para gente qual é o código do produto. Ah, mas eu não quero o código do produto, eu quero um nome, né? Então eu volto aqui, troco o cara lá, ó. Em vez de código do produto, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ali o nome do produto, né? E vou tirar ali, dou um xizinho ali e tiro o código do produto, tá certo? Aí, ó, o que está aparecendo agora? O Francisco, eu vou minimizar aqui esses. Vou minimizar esses gráficos aqui, né? Para que eu possa ver com um tamanho maior. Então, aqui, ó, Francisco, né? Ó, Francisco. Aqui eu quero, por exemplo, ver cerveja, né? Cerveja. Tá vendo? Ah, não, eu quero ver todos, que eu não sei quais são os outros que o Francisco usa, né? Não está aparecendo a seleção de todos, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu saio dessa? Esse daqui tá, ó. Esse daqui tá? Também não tá, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa de voltar lá na visualização, vir aqui, ó, no formato e a gente aqui em itens, né? Na verdade, não é itens. A gente vai vir aqui em controles da seleção e a gente vai tirar aqui, ó, seleção múltipla com Ctrl, né? Eu posso trabalhar desse jeito e tirar aqui e colocar selecionar tudo, tá? Então ele ali já vai aparecer para mim, ó, o selecionar tudo lá, tá vendo? Ó, eu posso tirar aqui o selecionar tudo e colocar, por exemplo, só o Francisco, né? Eu posso trabalhar assim desse jeito. Todos eles que bebam cerveja, né? No caso aqui, eu também vou querer para esse daqui ter essa função de selecionar tudo. Então eu venho aqui, desligo esse e coloco selecionar tudo aqui. Então, dentro desse controle de seleção, eu vou poder mexer nesse tipo que vai aparecer ali de seleção, tá certo? Então, por exemplo, eu quero todos o que o Francisco usou, né? Eu quero que tenha aqui embaixo
Ok? Agora eu vou criar outra segmentação. Eu vou vir aqui na segmentação, vou primeiro dar um clique aqui, né? Um cliquezinho só. Se apertar dois, ele já vai abrir uma outra janela ali. Vou vir aqui em segmentação de dados. Vou criar aqui esse ambiente aqui, né? Vou criar esse botão, esse espaço, essa caixa aqui. Vou vir aqui em tela, né? Vou escolher o campo que eu quero, né? Então, qual o campo que eu quero agora? Nome do cliente. Nome. Não, o nome do cliente já tem. Agora eu quero cidade de remessa. Cidade de remessa é dentro de pedido. É dentro de pedido. Tá aqui, ó, cidade da remessa. Tá certo? Então eu vou colocar a cidade da remessa. Ah lá, ó, já está ali a cidade da remessa no nosso ambiente aqui. Agora já vou fazer logo tudo que tem que ser feito. Vou vir aqui ó, em controle de seleção, vou tirar esse cara daqui, colocar o selecionar tudo, né? Aqui eu vou colocar o item com a cor de fundo branca. Cor de fundo branca. Né? A tela de fundo dele que é azul. Né? Então tá tudo lá. Ó. Aí vou aumentar também o tamanho da letra do meu item. Né? Então venho aqui em itens e altero aqui o tamanho da letra, né? O tamanho do texto e coloco ali 12, que é o tamanho que a gente está usando. Né? Posso colocar 14? Posso colocar, né, para ficar um pouquinho maior. E aqui eu vou vir aqui e trocar aqui para suspenso. Tá certo? Tranquilo. E agora a gente vai fazer mais um que vai ser quem? O nome do funcionário, ou seja, o nome do meu vendedor, né? O nome que fez o negócio para gente, que fez nossa empresa, ganhar um dinheiro, né? Então, sem o vendedor a gente não consegue vender e não consegue faturar, né? Então eu vou ajustar aqui para ficar bacaninho. Vou puxar para cá assim, né? E vou montar e vou colocar aqui o nome do funcionário, né? Vou minimizar aqui, ó, o pedido e vou colocar aqui o nome do funcionário aqui, o nome, ó. E aqui eu vou colocar aqui, ó, vou alterar para não confundir o nome do funcionário. Poderia colocar vendedor, né? O nome do funcionário, já coloquei ali. Agora vou fazer todas aquelas modificações. No controle de seleção, eu vou tirar aqui o CTRL, vou colocar aqui selecionar tudo, tá certo? Nos itens, eu vou colocar o fundo aqui de branco, né? Ele fica marcado, mas você precisa dar um cliquezinho ali. Vou trocar o tamanho da letra para 14, né? A gente está usando 14, não é isso? Vou trocar aqui a tela de fundo para azul claro. Tá certo? Beleza, ali eu coloquei a tela de fundo com branco, né? E aqui alterar para a gente trabalhar com o menu suspenso. Tá certo?
Então, a gente minimiza aqui, né? E a gente já tem o nosso primeiro gráfico aí prontinho para a gente poder trabalhar do formato que a gente quiser, né? A gente pode ter aqui várias segmentações e aqui a gente olha o gráfico do jeito que a gente melhor vê, né? Então, esse daqui está parecendo que está com a letra menor, né? Então, vamos alterar isso daqui. Ó, como é que a gente faz para alterar mesmo? A gente clica aqui no visualização, vem aqui nos itens, né? E altera ali, eu estava colocando 14. Nesse daqui eu acho que eu ainda estava colocando 12, né? Então, ó, todos eles com tamanho 14. Tá certo? Tranquilo? Bem, agora vamos continuar aqui para a gente fazer a montagem de quem? Da nossa tabela, né? Essa tabela daqui. Como é que a gente vai fazer essa tabela? Bem, eu gostei desse gráfico aqui, eu não vou apagar ele, entendeu? Não vou apagar, vou deixar ele aí. Bem, para montar a tabela, tomei uma surra aqui agora, né? Esse monte de janela. Então vamos criar aqui nossa tabela, né? Vamos tirar um pouco desse daqui, que esse gráfico ficou muito grande. Eu posso deixar ele bem diminuído aqui, né? Francisco realmente gosta de uma cervejinha, né? Olha só. Vamos colocar todos aqui só para a gente ver como é que vai ficar, tá vendo? Ó, Francisco, Armitage, Ming, Yang, Holland. Vamos ver um que esteja mais equilibrado aqui. Vamos ver aqui o Peter. Não, Peter não, Ana. A Ana. Então vamos tirar todo mundo e colocar a Ana aqui. Aí, ó. A Ana gosta já de carne de caranguejo, tá vendo? Chá verde, chá e café. Tá certo? Bem, então vamos criar aquele outro, a nossa tabela, né? Como é que a gente vai criar uma tabela, né? A gente vai clicar aqui e vamos clicar e criar nossa tabela com todos os dados, né? Eu vou fazer o seguinte, vou puxar esse daqui para baixo, né? Puxar esse daqui para baixo e vou criar aqui uma tabela. Cadê a nossa tabela? Aqui, ó, uma matriz, né? Não, essa daqui. Isso aqui, ó, tabela. Tá, eu poderia usar esse aqui, mas não vou usar não. Vou desfazer aqui, vou dar um clique aqui fora. Eu esqueci do clique aqui fora. E aqui eu vou clicar e criando nossa tabela. Quais campos que eu vou usar aqui? Vou aumentar aqui para a gente poder ter o mesmo tamanho, né? Aqui eu vou criar uma tabela de fora a fora. Vou colocar, tipo, fazer um resumão aqui, né? Então, aqui, ó, adicionar os campos. Eu vou colocar o nome do cliente, né? Vou colocar a cidade dele. Vou colocar quem vendeu, ou seja, o nome do funcionário. Né? Aqui eu vou trocar aqui o nome dele para a gente depois não ter duplicidade. Depois a gente não sabe que nome é esse. Então, o nome do cliente. E aqui vai ser o nome do funcionário.
E agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o produto, colocar o nome do produto, né? E vou colocar aqui em detalhes. Vou colocar o quê? Vou colocar. Deixa eu ver se aqui em total. Aí, em detalhe do pedido tem a quantidade, né? Tem a quantidade. E em pedido, vou colocar a data do pedido, né? Para ficar bacaninha, eu vou colocar aqui essa data aqui mais para cima, ó, né? E por último, o valor, né? A taxa de remessa. E posso até colocar o tipo do pagamento, mas não vou querer colocar o tipo do pagamento agora não. Tá certo? Ali eu estou achando que ficou pequeno, então eu já vou alterar aquilo dali, aqueles valores. Eu vou colocar aqui o tamanho. Vou colocar o tamanho 14, né? Já fica um bom tamanho. Na hora que eu minimizar aqui, ó, para a gente fechar o gráfico, ele já vai estar de bom tamanho, né? Posso até, ó, diminuir aqui. Não, aqui só tá a Ana, então vou colocar todos aqui. É, aqui eu tenho uma barra de rolagem, né? Eu posso fazer uma barra de rolagem aqui. Tivemos esse valor aqui, tá certo? Repara que todos os gráficos, né? Eles são o quê? Eles são ligados, né? Eles são relacionados, são vinculados entre eles, né? Então, quando você altera lá, ele altera aqui, tá certo? Então, vou tirar mais aqui. Não precisei do espaço todo. Então, vou diminuir esse tamanho aqui, certo? Posso até puxar mais para cá, ó. O entre tá bom, ok? Ó, vou diminuir mais esse tamanho. Tá legal? Bem, agora vamos fazer qual gráfico? Aqui a gente pode alterar, né? Pode colocar, podemos aqui, vamos fazer o gráfico, vamos terminar aqui, né? Vamos dar uma melhorada nele aqui. Então a gente pode aqui alterar, por exemplo, a cor. Eu posso colocar, por exemplo, a gente está usando esse azul, né? Vamos manter o azul aqui, só para a gente poder lá. O azulzinho ficou na grade, né? Olha lá, naquela grade ali, tá certo. Agora, se eu quiser colocar o calendário e o cabeçalho em negrito, ó, posso colocar o cabeçalho em negrito. Aqui os valores. Cor da tela do fundo. Na primeira eu quero branca, né? E quero variar o outro com a cor mais escura. Então, por exemplo, um azul marinho aqui. Olha lá.
tá? Então, o nosso gráfico, vamos puxar ele aqui só para a gente visualizar ele melhor. Então, ele aqui, ó, ficou assim nesse formato. Ah, aqui tá, ficou feio, né? Esse azul escuro, eu tinha que colocar uma cor, o quê? Uma cor branca, né? Olha lá, ficou uma cor branca. Então, ele vai alternando o preto e branco com o azul escuro e branco, né? Se quiser colocar aqui na cor da letra, botar o azul, né, para ficar tudo azulado, fica legal também, tá certo? E lá em cima tudo preto, tá ok? Aí eu posso minimizar aqui, ó, e colocar meu gráfico lá de volta, essa minha tabela lá de volta, né? E se eu quiser, eu posso ampliar isso daqui, tá certo? Isso aí é a gosto do freguês, né? Cada um vai querer enxergar isso daí de forma diferente. Tem gente que vai querer colocar verde abóbora, tem gente que vai querer colocar outras cores, né? Eu, como já estou vendo isso daqui muito azulado, eu acho que esse daqui já poderia ter uma cor diferente, ó, tá vendo? Ele pode ter uma cor diferente daqui, né? A tela de fundo aqui, vejo um azul claro. Eu poderia colocar um azul mais escuro aqui, ó. Ó, ficou horrível. Então deixa o branco, por exemplo. Aí, ó, já ficou melhor. O branco, porque aqui é uma parte escura, né? Ficou esse azulão escuro com esse daqui escuro. Então o fundo branco aqui cai melhor. Bem, agora vamos criar outro gráfico. Deixa eu puxar aqui para a gente ver. E vamos criar esse daqui. Esse daqui é um gráfico interessante, que ele é mais interessante quando a gente tem mais e menos, né? Nesse caso daqui, ele só dá uma ideia do crescimento das vendas em relação ao total que está aqui, né? O legal é quando você tem menos e mais aqui. A gente pode ver isso depois em outra tabela, né? Mas eu achei ele também muito interessante que ele me marca aqui como se fosse um agrupamento por vendedor, né? Por funcionário aqui. E ele vai determinar aqui o total, né? Então ele vai mostrando claramente os acréscimos de cada um deles, né? Então esse daqui, qual é esse tipo de gráfico? É o gráfico de cascata, que eu usei quais colunas? O nome e o valor da remessa. Então, muito simples de montar, né? Então a gente vai lá, a gente dá um clique aqui, vai lá procurar o gráfico de cascata. É esse aqui, né? Ficou até bacaninha ali, né? Já arrumei até um lugar para ele. E quais os campos que a gente vai usar? A gente vai usar o nome e o valor da remessa. O nome do funcionário, né? E aqui eu vou colocar o nome do funcionário para a gente poder. E a gente vai colocar aqui os valores. A gente vai pegar isso daqui de pedido, né? Da tabela de pedido, onde que tem o valor da remessa, que é essa taxa de remessa aqui. Tá certo? Ficou lá pequenininho. Vamos diminuir aqui para a gente ver se quando ele apresentar na tela vai ficar legal. Ficou muito pequeno, né? Posso até dar uma diminuída nesse aqui.
para a gente ver se a gente consegue colocar. E aqui eu preciso de aumentar o tamanho desse eixo aqui, né? Esse eixo aqui ficou muito pequenininho, né? Então vamos aumentar aqui, a gente dá um clique aqui em visualização, vamos lá no rolo do pintor, né? E aqui a gente vai usar o eixo X, né? E vamos aumentar aquele tamanho de letra ali. Vamos colocar o tamanho 14. Tá certo? Beleza. Mais um gráfico feito, olha lá. Tá vendo? E se você quiser ele maior, menor, colocar em outra posição aqui dentro do visual, pode colocar, não tem nenhum problema. Tá certo? Agora vamos fazer mais um aqui, que é quem? Que é esse daqui, que é nosso gráfico de quê? Nosso gráfico de rosca, tá? E eu estou usando aqui o nome também e a taxa de remessa. Tá legal? Beleza. Então eu vou usar aqui o gráfico de rosca. Eu poderia até usar o gráfico de rosca aqui nesse, né? Daria no mesmo, né? Faria o mesmo visual. Só que aqui a gente teria que ampliar ele aqui para o lado, né? Bem, vamos voltar ele aqui para o nosso gráfico de remessa, dar um clique aqui, que eu sempre esqueço, né? E aqui a gente colocar o gráfico de rosca. E aqui a gente vai incluir o nome do funcionário, né? O vendedor. E aqui em pedido eu vou colocar também a taxa de remessa. Então aqui para ficar bacaninha, eu dou uma diminuída aqui, ó, né? Aqui eu dou uma ampliada aqui, ó, para baixo, para ficar igual, do mesmo tamanho. Aqui eu posso também fazer assim, né? Botar um pouquinho para baixo, que eu estou achando ele muito apertado em relação lá de cima. E aqui eu jogo aqui para baixo também. E aqui eu também vou jogar um pouquinho mais para baixo. Tá ok? Bem, e agora eu vou ter que. Bem, tá aí, né? Agora eu vou só religar aqui o filtro. Como eu mexi ali em tudo, quando eu mexo aqui em um, né? Ele vai pegar aquele cara dali, ó. Aqui, ó, Maria, né? Então aqui ele pegou esse cara daqui. Nome do cliente, nome do funcionário, ó, Maria. Ok? Então ele jogou para lá aquele valor ali. Tá ok? Como os filtros aqui estão tão gerais, eles estão ali.
Beleza, conseguimos aí montar nosso primeiro visual, né? Um visual bem simples, que a gente não teve que usar fórmulas, né? E simplesmente para a primeira montagem. Então, eu acho que espero que tenha dado para você entender como que a gente pode montar gráficos, né? Os mais variados, né? Pode-se usar vários tipos, várias consultas nisso daí, e a gente pode criar, né, de acordo com a nossa ideia. Não tem assim um formato muito pré-definido. A gente pode dar ideias da nossa criação. A gente tem que imaginar quais serão os campos que a gente vai usar, né? E a formatação aqui nessa parte aqui do rolo. Tá? Basicamente, assim, para começar, né, é isso. Você escolhe o gráfico, você escolhe quais são os campos que você vai usar, né? A partir de tabelas que você trouxe de algum ambiente, e aqui você define a formatação que você vai querer. Tá certo? Nos próximos vídeos, a gente vai ver muito mais informação. Essa só foi a primeira aula. Obrigado! Até a próxima!